E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você sabe como é que você forma um hábito? Acredito que sim. Ótimo. Quando você tira esse negócio aqui, esse negócio entra no seu subconsciente, você faz isso por vários dias seguidos, etc. Exatamente. Ou tem um grande impacto, enfim. Basicamente, a gente tem dois órgãos que são fundamentais para você formar um hábito. Você tem um negócio que chama striatum ventral e o outro striatum dorsal, tá? O striatum ventral, o pessoal pode já ter escutado um outro nome que chama núcleo acumbente, tá? Uhum. O núcleo acumbente, ele te dá uma sensação de nível de recompensa. Uhum. O striatum dorsal, ele fica percebendo a variação dos neurotransmissores no cérebro para entender se você está numa situação de bem-estar ou de desconforto. Então, quando você, por exemplo, quando você assiste uma aula de francês, você encontra com uma pessoa e fala um pouquinho de francês, opa, sinalzinho de recompensa. Quem está funcionando? Striatum ventral, o núcleo acumbente. Aí você vai a um restaurante francês e o chefe te atende, o chefe é francês. E você consegue fazer o seu pedido em francês. Opa, mais uma sensaçãozinha de bem-estar por aquela situação. E que pode ser em qualquer coisa, pode ser exercício também, né, mas qualquer situação. E eu vou falar de línguas, assim, em relação a uma satisfação que está correlacionada com segurança. Né? Você conseguir se expressar numa outra língua para numa viagem você saber se posicionar. Né? Quando você faz isso repetidas vezes, você começa a sentir falta de não fazê-lo. Então, por exemplo, se você for no restaurante, se você falar com uma pessoa, você se sente desconfortável de não conseguir fazer. Então, qual a tendência? A tendência é você buscar de novo aquela satisfação. O núcleo acumbente, ele é encarregado de passar essa mensagem para o striatum dorsalis, e o striatum dorsalis, quando vê uma coisa muito repetida, ele fala, opa, isso tem que ser um hábito. Então isso acontece, por exemplo, e aí se eu trouxer para o meu dia a dia, exercício e alimentação, tá? Então quando a pessoa ela faz exercício, ela se obriga a fazer exercício durante 2 meses, né? Que é o que a literatura fala, que em média são 66 dias para você cristalizar um hábito. Né? O dia que eu acordar e não for fazer exercício, eu vou sentir que faltou alguma coisa. Uhum. Isso é o quê? É o meu striatum dorsalis falando, olha, tá faltando isso. O dia que eu for sair da minha dieta, por exemplo, que eu for comer uma coisa muito diferente, né, eu vou sentir uma falta de fazer aquilo que eu estou acostumado. Por quê? Porque é o striatum dorsalis falando isso. E não é especificamente, por exemplo, a falta de endorfina, não é especificamente a falta de serotonina, é, na verdade, a diferença no equilíbrio desses neurotransmissores. De novo, quando a gente trata de medicina, a gente não fala de um herói ou de um vilão. Então, não tem um neurotransmissor que é excelente. Você tem esse equilíbrio. Para eu te dar uma ideia do equilíbrio, aí eu tenho que falar de uma outra parte, vamos falar da amígdala. A amígdala é uma região que está abaixo do que é o nosso striatum dorsalis, o nosso striatum ventralis, e que cuida da nossa irritabilidade, da nossa ansiedade, da nossa compulsividade. Aí você fala, pô, mas isso é uma porcaria, é tudo de ruim. Não, é tudo que você precisa para permanecer vivo. Vamos supor uma situação, tá? Eu gosto de gato. Mas não é por isso que se eu vir um leão entrando por essa porta, eu vou falar, nossa, que interessante, um felino de grandes proporções, originário das pradarias do grande continente africano. Não, cara, não vou fazer isso. Eu vou olhar e falar, caramba, um leão, e vou sair correndo. Ou não vou falar nada, vou sair correndo, vou carregar vocês, quando a gente tiver uns 500 metros, eu vou falar assim, PQP, você viu que tinha um leão lá? Isso é sua amígdala fazendo as coisas para você. A amígdala é o que garante que você permanece vivo. Por quê? Porque os estímulos que são estímulos nocivos, os estímulos principalmente de repulsa, que é o que mantém a gente vivo, né, eles são cuidados pela amígdala. Então não é na realidade um neurotransmissor, é a forma de organização e aquilo que é a nossa tomada de decisão. Aí você fala, bom, mas se eu tenho uma tomada de decisão, que é uma tomada de decisão impulsiva, eu tenho que ter uma tomada de decisão, que é uma tomada de decisão raciocinada, né? E aí, de novo, a gente volta para o Daniel Kahneman, né? Por isso que eu acho que você fez essa pergunta meio que maquinada, né?
Porque ele escreveu um livro, né? Uma das grandes obras que ele escreveu foi Rápido e Devagar, né? E ele chama as É um ótimo decisões... livro. Pois é, e que as decisões rápidas, né, as decisões da amígdala, ele chama de decisões do eixo 1, né, e as decisões lentas, que é de um negócio chamado córtex frontal, ou núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, para a gente falar o nome completo, são decisões onde você vai raciocinar, você vai dormir com aquele problema, você vai escutar aquilo lá, em vez de você dar uma resposta rápida, você vai digerir aquilo e ver a melhor opção para você fazer. E nesse equilíbrio entre esses diversos órgãos que fazem, esses diversos agrupamentos de neurônio, você tem essas expressões desses neurotransmissores. Então a gente costuma associar, sim, estados de humor a determinados neurotransmissores, porque se isso não fosse verdade, por exemplo, não teria por que você fazer um antidepressivo. Né? O que é um antidepressivo? É um inibidor seletivo de recaptação, né, de determinadas, seletivo ou não seletivo, de aminas, né? Então, antigamente a gente tinha os tricíclicos que fazia você reabsorver tudo, impedia a reabsorção de todos, né? Hoje a gente tem os seletivos, né? Então você mantém a serotonina na sinapse lá, conversando com 12 neurônios para você manter a sensação de serenidade, de saciedade, né? Então existe essa relação. Porém, né, é o equilíbrio desses neurotransmissores que faz com que a gente funcione de forma adequada. Né? Se também não fosse assim, antidepressivos não trariam efeitos colaterais. Né? Se eu consigo isolar uma emoção quimicamente, né, eu provavelmente não vou ter efeito colateral. E não é assim. Né? Toda medicação ela tem um efeito desejado, um efeito colateral, um efeito adverso. Né? Então, quando você usa, por exemplo, um antidepressivo, é como se você colocasse o seu cérebro num banho-maria de um determinado neurotransmissor. É isso que você faz. Se você usa, por exemplo, um inibidor de recaptação seletivo de serotonina, é como se você deixasse ele banhado naquilo. Se você usa um neuroléptico, é em outro. Se você usa, sei lá, um tricíclico, né, a serotonina mais outros, adrenalina, noradrenalina, para aumentar a sensação de bem-estar. E é nisso que, por exemplo, um psiquiatra ele se baseia para fazer a prescrição. Né? Como é que é o humor desse paciente? Né? Então, que é outra coisa que hoje eu vejo o pessoal cada vez mais falando sobre estado de humor, falando de coisas, né, mentais, neurológicas, e falando, nossa, e tratando a medicação como se fosse uma coisa trivial. Cara, medicação em psiquiatria é uma coisa dificílima, né? Porque além de ter essas variações entre as medicações e afinidades maiores por tipos de receptores dentro do nosso cérebro, existe ainda o que é a psique do paciente, a forma que ele se apresenta. E mais ainda, existe a evolução do tempo, porque o cérebro ele não é uma coisa estática que você vai lá e coloca que nem um computador, você põe um input e tira um resultado. Você põe um input, ele faz um learning e aí ele modula com o tempo, a gente chama isso de neuroplasticidade. Né? E existem mecanismos para fazer isso. Né? Por exemplo, sono, uma boa noite de sono, exercício intenso, eles aumentam o nível de neuroplasticidade. Né? Quando você tem isso, você tem um cérebro que vai amadurecer, por exemplo, com uma medicação. Então, depois de um tempo, aquela resposta à medicação, ela muda.